Fala pessoal, só vamos imaginar a seguinte situação: eu estou sendo aí investigado pelo crime de evasão de divisas ou lavagem de dinheiro. Evasão, para quem não sabe, é a remessa de bens ou valores para o exterior de forma não autorizada ou a manutenção de valores, dólares, no exterior. E o crime de lavagem de dinheiro é você ocultar a origem do bem, você reintegrar na economia. Tem várias modalidades, né? Que a gente pode estar praticando o crime de lavagem de dinheiro. Enfim, sou suspeito de ter praticado esses dois crimes aí. O que acontece? Existe um órgão do governo federal que é vinculado ao Banco Central do Brasil, que é o UIF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, também conhecido como COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Pois bem, esse órgão, né, ele tem a função, para quem não sabe, de gerir informações de atividades financeiras. E quando ocorre movimentações suspeitas, como lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, enfim, há uma suspeita daquela movimentação daquele dinheiro ser ilícita. Esse órgão ele tem a função, a incumbência de comunicar os órgãos de persecução penal ou a Receita Federal do Brasil. Ele comunica. Ele não bloqueia bens, enfim, ele não tem uma função investigatória. É uma função de apenas comunicar. Pois bem, imaginemos a seguinte situação. Eu estou em lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Esse órgão ele comunica para o Ministério Público ou para a Polícia Federal essa suspeita, né? Essa movimentação suspeita. Isso é possível fazer isso? Sim, é possível. É possível que esse órgão ele comunique diretamente os órgãos de persecução penal, como a polícia, o Ministério Público ou a Receita, sobre movimentações suspeitas. E o movimento inverso? A polícia e o Ministério Público, eles podem requisitar diretamente, sem uma ordem judicial, informações financeiras? Por exemplo, há um inquérito tramitando, ou um procedimento investigatório criminal, o famoso PIC. E lá existem outros indícios de que eu estou praticando esse crime. E aí, com base nisso, o Ministério Público, né, para colher mais elementos de informação, ele requisita, ou a polícia requisita, o delegado, né, requisita do UIF, do COAF, um relatório, que é o RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira. Requisita um relatório. Isso é possível? Aí que está a questão. O Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, que compõe lá o Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, enfim, os ministros lá da primeira turma, deram uma decisão que isso é possível. Inclusive, todos os processos que haviam sido anulados, essa prova, não o processo sim, mas essa prova que havia sido anulada, essas decisões foram suspensas. Na medida em que a primeira turma do STF considerou que a requisição direta é válida. Porém, é uma divergência. A segunda turma do STF e a terceira sessão do STJ já disseram que não, que isso aí não é possível, que deve haver uma ordem judicial. O Ministério Público ou a polícia está investigando e eles querem ter acesso a esse RIF, a esse relatório, eles têm que solicitar uma ordem judicial, porque a segunda turma e o STJ disseram que isso envolve dados bancários, dados fiscais, que envolvem a intimidade da pessoa. Logo, como envolve a intimidade e a vida privada do sujeito, isso aí não pode ser requisitado diretamente pelos órgãos de persecução penal ou a Receita Federal também. Quando há suspeita ali de um procedimento fiscal, está apurando ali um tributo e a suspeita ali também, a Receita Federal também não pode, segundo a segunda turma e o STJ, requisitarem diretamente. A primeira turma falou que sim, que isso aí é possível. E aí fica a curiosidade, né? Como é que esse órgão, esse COAF, esse UIF, eles conseguem identificar ali na onde há e na onde não há uma movimentação suspeita? Eles usam inteligência artificial. É uma tecnologia conhecida como machine learning, que com base em cruzamento de dados, movimentações
muito elevadas, por exemplo, a pessoa vai numa joalheria e comprar joias, comprar relógios através de dinheiro vivo. E, ou seja, são objetos de valor considerável. E a pessoa que está comprando, ela não tem às vezes como comprovar qual é a atividade dela, ela chega com dinheiro para comprar aquele objeto. Isso é uma movimentação suspeita. Então, o COAF ele cruza dados, quem é você, com o valor que você está comprando, qual é a sua suposta renda, e comunica à polícia. Olha, isso aí pode ter um crime de lavagem. Através desse relógio ele está querendo, né, ocultar a origem, reintegrar, enfim, branquear valores. Isso é metodologia que o COAF utiliza, né, para estar verificando se de fato ali há uma suspeita. E esse relatório, qual é a natureza jurídica desse relatório? Por exemplo, o inquérito. Tem um inquérito lá. São elementos de informação que estão no inquérito. Mas, por exemplo, essa informação que é prestada diretamente pelo COAF, qual é a natureza? Se não há um inquérito ali, ou às vezes eles nem sabem que tem um inquérito também, é peças de informação. A doutrina fala. E isso se chama peças de informação, porque foi produzido fora de um inquérito, tal como, por exemplo, uma prova quando é produzida numa CPI, é produzida também num PIC. Enfim, para curiosidade também, o nome desse relatório é peça de informação. Tá? O valor probante dele se refere a isso. Tá? Então, essa eu queria estar passando, né, amigos? Vamos aguardar aí como é que vai ser decidida essa questão da divergência entre a primeira e a segunda turma do STF, o STJ. Estou curioso. Eu fico com a posição da segunda turma e do STJ, que deve haver sim uma ordem judicial para que seja franqueado o acesso a essas informações, porque são informações sensíveis do sujeito ali, que envolvem a sua intimidade. Dessa forma, todas as informações que podem ser levadas a efeito no inquérito, ou num procedimento, ou numa CPI, elas devem conter uma ordem judicial. O juiz vai analisar se de fato aquelas informações que estão ali é pertinente esse relatório, o juiz vai analisar e ele vai dar a ordem. Ao invés dos órgãos de persecução penal ficarem vasculhando ali o seu sigilo bancário, o seu sigilo fiscal, né? Evitando até abusos, arbitrariedades. Então, amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, comenta, compartilhe. Vamos aprofundar esse assunto aí, né?